Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Teoria Atuarial 1. Eu sou o professor Luiz Carlos e irei acompanhá-los ao longo desse semestre suplementar. Bem, no nosso encontro de hoje, a gente vai conversar sobre dois temas. O primeiro se chama Funções Biométricas e o segundo se chama Tábua de Vida. Em relação ao primeiro tema, Funções Biométricas, o nosso ponto de partida foi buscar o significado da palavra biometria no dicionário Priberan. Bem, eu coloquei essa figura para provocá-los, né? Porque é muito comum que a gente associe biometria ao cadastro que a gente precisa fazer, por exemplo, para votar, ao cadastro que a gente faz junto ao nosso banco, ou simplesmente o cadastro que a gente faz para desbloquear o nosso telefone, né? E esses exemplos normalmente estão associados à primeira definição que a gente encontrou no dicionário, que seria justamente uma medição dos seres vivos, tá? A gente destaca que para a demografia e para a atuária, essa terceira definição ela é mais interessante, tá? Porque ela apresenta para a gente dois elementos bastante utilizados. O primeiro deles está relacionado com o cálculo provável, certo? Que se refere a estimativas de uma forma geral. E o segundo se refere à vida, né? Que normalmente, em conjunto com a morte, é o objeto de estudo do atuário. Tá bom? Então, por enquanto, vamos focar na definição de biometria como sendo o cálculo da duração provável da vida. Bem, Alba, em 65, cunhou a expressão biometria atuarial, ok? Basicamente partindo do fundamento biológico, né, e utilizando-se do método estatístico para investigar vida e ou morte. Tá? Então, a gente está representando isso por meio dessas figuras, né? Biologia mais estatística é igual a biometria atuarial. Ok. Rodrigues, em 2008, apresentou a definição de premissa atuarial e também classificou as premissas atuariais. Tá? Então, de forma simplificada, eu posso definir premissa atuarial como estimativas para eventos que o atuário espera que se realizem. Tá? Essas premissas elas podem ser classificadas, né, segundo o Rodrigues, como econômicas, biométricas ou genéricas. No nosso caso em particular, né, que busca focar na premissa biométrica na aula de hoje, a gente pode definir essa premissa de duas formas diferentes. A primeira delas pode ser dita estimativas para eventos biométricos, né? Ou então a gente pode se referir como premissas relativas à extensão e saúde da vida humana. Rodrigues ele destaca ainda, né, que essas premissas, né, biométricas, elas podem ser mortalidade geral, ou seja, a mortalidade, né, da população como um todo, e entrada em validez, certo? Ou seja, aquelas informações sobre probabilidade de uma pessoa sadia, ativa, se invalidar. Okay? São dois exemplos de premissas biométricas. Bem, a gente já conversou um pouco sobre o que é biometria, a gente já falou um pouco sobre biometria atuarial, premissa atuarial e premissa biométrica. A gente então apresenta a definição de tábua biométrica. Tá? De forma simplificada, se trata simplesmente de uma tabela que apresenta informações de vida e morte de determinada população, determinado grupo. Certo? Formalmente, no segundo tópico, a gente colocou aqui, né, a definição. Tratam-se de instrumentos estatísticos que expressam probabilidades de ocorrência relativas à sobrevivência, invalidez ou morte. Então a gente consegue finalmente apresentar a definição de funções biométricas, que a gente falou que era a primeira parte da aula, né? Elas são funções relativas à vida e morte de um grupo de pessoas, e essas informações elas são dispostas ou apresentadas por idade. Okay? A sua totalidade, né, de funções biométricas é quem forma a chamada tábua de vida, ou seja, a tabela de vida
ela nada mais é, né, do que uma tabela que é composta por funções biométricas, certo? Cada função fica localizada numa coluna diferente e a gente vai ter essa informação apresentada por linhas, ou seja, em cada linha a gente vai ter uma idade diferente, tá bom? A gente vai visualizar daqui a pouco o formato dessa tabela. Bem, cabe destacar aqui que a idade, né, essa variável, de modo geral, a gente representa pela letra X, certo? Dando destaque para a chamada última idade da tábua, representada por W ou ômega, né? E ela basicamente ela representa a última idade, ou seja, ela representa aquela idade em que não temos mais pessoas vivas, ok? E a gente vai agora apresentar algumas dessas funções biométricas. Eu já sei, de forma geral, do que é que se trata, né? São funções relativas à vida ou morte, mas que funções são essas? Bem, a primeira delas se chama função sobreviventes, representado por L de x, certo? E a gente faz a leitura desse L de x da seguinte forma. Representa o número de pessoas que atingem a idade exata x, ou seja, L de x representa a função número de pessoas vivas à idade exata x. Tá? A gente pode representar essa função, né, por meio do somatório de D. Né? Essa função D a gente vai apresentar agora em seguida. A função D, ela nada mais é do que a função mortes, ou óbitos, tá? E representa, portanto, o número de mortes ocorrida entre as idades x, né, esse subscrito à direita de D, e x mais n, ou seja, o subscrito à direita, x, mais o subscrito à esquerda, n. Ok? A gente também consegue apresentar sua formulação relacionando de volta com o número de vivos. Ok? Então perceba que aqui, da forma como a gente colocou, o número de vivos depende do número de mortos, e o número de mortos depende do número de vivos. Essa expressão D, né, ela é bem intuitiva. A gente pode ilustrar aqui, por exemplo. Se eu tenho um L de 10, né, significa o número de pessoas vivas à idade exata 10, menos o L de 10 mais 2, né, supondo uma temporariedade de 2, a gente vai ter um L de 12. Então, eu tenho um número de pessoas vivas, a idade exata 12. Então, se a gente tem aqui o número de vivos com 10 anos, 2 anos se passam, e a gente agora tem um número de vivos com 12 anos, né? Se eu fizer a diferença entre o número de vivos com 10 anos menos o número de vivos com 12 anos, eu vou ter exatamente o número de mortos entre 10 e 12 anos. Perceba que a gente tem uma diferença aqui em relação à função anterior, porque a função número de vivos, ela representa o número de pessoas vivas num determinado tempo, certo? Num ponto do tempo. Essa informação ela é marginal, né? Em mortes, não. A gente tem uma informação que se refere a um intervalo de tempo, tá? A um período. Ou seja, é necessário que eu acompanhe, por exemplo, aquele grupo durante um ano, durante 2 anos, para a gente, de fato, concluir ou observar, né, quantas pessoas morreram nesse período. Tá? Então, fiquem atentos a isso. A função L de x se refere a um ponto no tempo e a função D de x, número de mortes, se refere ao intervalo de tempo. Bem, a probabilidade de morte ela é representada pela letra Q. Novamente, a gente visualiza o subscrito x à direita, n à esquerda, ou seja, essa função ela também se refere a um intervalo de tempo, tá? E ela representa, então, a probabilidade que uma pessoa de idade x tem de falecer entre as idades x e x mais n. Ok? A gente pode representar, né, essa função também em função do L. Isso é muito comum. Eu espero que vocês já comecem a ficar atentos. De uma forma geral, a gente costuma representar a grande parte das funções biométricas em função do número de vivos, ok? Em função do L de x. Tranquilo. A gente observou aqui, ó, então, que o Q de x, né, ele está dado nessa primeira igualdade aí em função somente do L. No entanto, esse numerador a gente acabou de apresentar, né?
Essa diferença ela pode ser reescrita como sendo o número de óbitos, função D. Ok? A probabilidade de sobrevivência ela é representada pela letra P, né? O subscrito X e N também mostram para a gente que essa informação é intervalar. Tá? E a função P ela é complementar à função Q, ou seja, P mais Q é igual a 1. Ok? E por fim temos aqui a definição, né? A definição da probabilidade de sobrevivência, então vai ser o quê? É a probabilidade que uma pessoa de idade X tem de sobreviver entre as idades X e X mais N. Ou seja, ela precisa obrigatoriamente chegar viva ao tempo futuro X mais N. Tá? Sua formulação, né? Como eu falei para vocês, é muito comum sempre escrever a formulação das funções biométricas em função da função L. Né? Então a gente pode escrever dessa forma, ou eu posso escrever como sendo 1 menos Q. Ok? Bem, temos aqui mais duas funções biométricas. A primeira delas se chama tempo vivido entre x e x mais n, representado pela letra L maiúsculo. Tá? Essa função, pessoal, ela representa o seguinte. Está interessado em mensurar o número de anos vivido por todo o grupo durante o período observado. Tá? Então fica mais fácil ilustrando com um exemplo. Imagine o seguinte. Imagine que a gente tem aqui 10 pessoas vivas com 30 anos de idade. Ok? E a gente quer observar quantas pessoas chegam vivas passados 5 anos. Ou seja, eu quero saber, eu vou observar, né, quantas pessoas chegarão vivas aos 35 anos de idade. Ok? Então, eu tenho inicialmente 10 pessoas com 30 anos. Eu quero saber quantas delas chegarão vivas aos 35 anos. Vamos supor que todo mundo chegue vivo. Tá? Eu tinha 10 pessoas vivas com 30 anos, 5 anos se passaram e eu permaneço com 10 pessoas vivas com 35 anos. Cada uma dessas pessoas, logicamente, que partindo de 30 chegando a 35 viva, cada uma delas sobreviveu 5 anos. Mas como tínhamos 10 pessoas no grupo, todo o grupo sobreviveu 5 vezes 10, ou seja, o grupo viveu 50 anos ao longo desses 5 anos decorridos. Ok? É essa informação que a nossa função L, né, L maiúsculo, de xn mensura. Número de anos vividos pelo grupo durante os n anos decorridos. Ok? A diferença dessa função para a próxima, que é o tempo vivido entre x e ômega, representado pela letra t, é que ao invés de observar o número de anos vividos entre x e x mais n, certo? Eu vou observar o número de anos vividos pelo grupo entre x e ômega, que representa justamente a última idade da tábua. Ok? Desse modo, a gente consegue, enfim, visualizar, enxergar que a função t ela nada mais é do que somas, né, ou integrações da função L. Ok? Bem, mais algumas funções aqui. Temos dessa vez a esperança de vida, a idade x. Tá? A sua simbologia, né, está apresentada aí. A gente tem a letra E representando essa função, com o subscrito x, né, representando a idade relativa, e o sobrescrito 0, para indicar que essa esperança de vida ela é abreviada. Tá? Em demografia, normalmente a gente estuda a diferença entre a esperança de vida abreviada e completa. Bem, então sua definição está colocada aqui, ó, o número médio de anos que uma pessoa vive desde a idade X até o final da vida. Um exemplo aqui também fica fácil de entender do que é que se trata. Né? Imagine o seguinte. Imagine que a gente tem aqui uma pessoa com 20 anos de idade, tá? E digamos que na tábua a gente tem a informação que ela viverá até os 80 anos de idade. Né? Se ela já tem 20 e viverá até os 80, significa que resta a ela viver 60 anos. Né? Então, esses 60 anos ilustram, né, exemplificam o que seria essa esperança de vida. É o quanto nos resta viver, em média. Tá? Sua formulação está aqui. Ó.
Então, a gente consegue calcular de modo simplificado, né, de forma fácil, fazendo a divisão entre a função t, número de anos vividos pelo grupo até o final da tábua, e o número de pessoas vivas, a idade exata x. Bem, temos outra função chamada taxa instantânea de mortalidade, tá? Também conhecida como risco de morte. Ela não representa uma probabilidade, ou seja, ela pode assumir valores maiores que 1. Tá? Quanto maior esse valor, maior será, né, o risco de morte. Essa função ela não se refere a um intervalo de tempo, tá? Ela se refere a um ponto em específico de tempo. E normalmente ela é muito utilizada para justamente comparar o risco de morte de diferentes grupos. Né? Então a gente pode comparar, por exemplo, o risco de morte entre homens e mulheres, o risco de morte entre ativos e inativos e por aí vai. Bom, é uma informação bastante útil para a gente relativizar, comparar grupos. Eu coloquei aqui uma das formas de se escrever essa força de mortalidade. Né? Percebam que aqui eu coloquei também função do d de x, né? Mas a gente consegue reescrever isso tudo em forma de L de x, número de vivos. Bem, temos mais uma função biométrica chamada taxa central de mortalidade, representada pela letra m. Tá? Imagine o seguinte, ó. A gente colocou aqui a seguinte definição, né? Assumindo a proporcionalidade de mortos, isto é, que as pessoas do grupo observado falecem de modo uniforme ao longo do ano, representa a probabilidade de morte, né, de uma pessoa de idade x mais 0,5 entre as idades x mais 0,5 e x mais 1. Tá? Vamos colocar aqui com números, fica mais fácil, né, de enxergar. Imagine o seguinte, ó. Imagine que a gente tem aqui uma pessoa que tem 15 anos e meio, certo? E eu quero calcular a probabilidade dessa pessoa com 15 anos e meio falecer entre 15 anos e meio e 16 anos. Tá? Essa é uma forma também de representar essa taxa central. Pois bem, então é muito comum a gente fazer uma comparação entre as funções m e q, certo? Ou seja, taxa central de mortalidade e probabilidade de morte. Percebam que a estrutura é super parecida, né, em suas formulações. O numerador é o mesmo. O que se altera aqui é o denominador. Tá? Perceba que se a gente faz uma comparação com a definição clássica mesmo de probabilidade, em que a gente tem o número de elementos ocorridos ou possíveis dividido pelo número de elementos que compõem o espaço amostral. Né? Então, olhando para cá, o que vai se diferenciar de uma função para outra vai ser justamente o espaço amostral considerado. Tá bom? Imagine que no início de ano, tá? A idade exata, x, a gente tem o número de pessoas vivas representada pela letra Lzinha, né? L minúsculo. Tá? E vamos supor que 6 meses se passaram e algumas pessoas consequentemente morreram. A gente consegue obter o número de vivos na metade do ano pela função L maiúsculo de x. Como L de x para a mesma idade x, né? O L maiúsculo ele é maior, como ele é menor do que o Lzinho de x, né? Isso significa que a nossa função m, né, vai assumir um valor maior do que a função q. Bem, em relação à tábua de vida agora, né, a segunda parte da aula. Bem, para falar de tábua de vida, é necessário que a gente fale antes de tábua biométrica. Tá? Então, a tábua biométrica, ela compreende diversas tábuas. Tá? Ela compreende, por exemplo, a tábua de vida, ela compreende a tábua de entrada em validez, a tábua de mortalidade de inválidos, a tábua de morbidez e assim por diante. Tá? Ou seja, existem várias tábuas biométricas. A tábua de vida é simplesmente uma delas. Tá? A tábua de vida, na verdade, ela tem diversos outros nomes. Né? Ela também é chamada de tabela de vida, de tábua de morte, tabela de morte, tábua de mortalidade, tabela de mortalidade, tábua de sobrevivência, tabela de sobrevivência. Tá? A gente já fica atento aí inicialmente. Né? Mas todos esses nomes se referem ao mesmo evento. Tá? Então,
o evento de interesse normalmente é a morte, é o mais comum. Então, só para a gente ficar atento, quando o nosso evento de interesse for invalidez, a gente constrói uma tábua de entrada em invalidez. Se o nosso evento de interesse for observar a mortalidade dos inválidos, então a gente vai construir uma tábua à parte, segundo esse evento, e assim por diante, tá bom? Então não se esqueça que o nome tábua de vida, ele se refere ao evento morte. Segundo Villanova, publicado no seu livro em 69, a tábua de vida é uma tabela que apresenta o número de pessoas vivas e de pessoas mortas. Perceba que a definição anterior falou em probabilidade de viver e de morrer. Ou seja, de uma forma enxuta, eu prefiro falar que, de fato, a tábua de vida ela apresenta informações gerais sobre vida e morte. Tá? Aí, dentro dessas informações gerais, a gente vai ter número de vivos, número de mortos, probabilidade de viver, de morrer, dentre outros. A segunda observação também é muito importante, colocada por Villanova. Ele fala que a tábua de vida constitui elemento básico aos seguros que tem por objeto a vida humana. Tá? Então, seguro de vida, previdência de uma forma geral, todas essas áreas normalmente precisam, necessitam construir e ou utilizar a tábua de vida para poder fazer seus cálculos pertinentes. Ok? Pronto, então finalmente a gente vai apresentar a definição nossa enxuta do que seria uma tábua de vida. Então é uma tabela composta por funções biométricas, que a gente apresentou essas funções na primeira parte da aula, cuja função é apresentar informações resumidas, por idade, sobre vida e morte de um grupo de pessoas. Então, só para a gente treinar um pouco a visualização dessa tabela, eu vou mostrar a tabela primeiramente em si, e depois a gente vai exercitar um pouco a interpretação de alguma dessas funções que compõem a tabela. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é uma tábua de vida, é um exemplo de tábua de vida. Perceba que, como a gente já tinha conversado antes, a gente tem dispostas nas colunas algumas funções biométricas. Então, número de vivos, número de mortos, probabilidade de morte e de sobreviver, o tempo vivido pelo grupo, de um ano para outro, o tempo vivido pelo grupo entre as idades X e ômega, expectativa de vida, força de mortalidade e taxa central de mortalidade. Tá? E todas essas informações a gente tem dispostas por idade, em que as idades são apresentadas por linhas. Ok? Então, vamos fazer um primeiro exercício aqui de interpretação. Como é que eu vou interpretar a minha função L de 0? Tá? Imagine o seguinte, eu sei que L representa o número de vivos e sei que 0 representa a idade de um recém-nascido. Okay? Então, L de 0 representa o número de pessoas vivas à idade exata 0. Noutros termos, informa, neste caso, que existem 100.000 pessoas recém-nascidas e vivas nesse grupo. Tá? Vamos voltar lá para ver se é isso mesmo? Então, perceba aqui, L de x para a idade 0, a gente tem esse valor de 100.000. Tá? Então, de fato, existem 100.000 pessoas vivas com a idade exata 0. Okay? Vamos treinar agora a interpretação da função D. Então, temos aqui o D de 1. Tá? D representa a função número de mortes. E aqui eu tenho a idade 1, ou seja, eu quero saber quantas pessoas morreram, faleceram, entre as idades 1 e 2. Aí você pergunta, não entendi, Luiz, por que entre 1 e 2? A gente vai ter que lembrar que, diferentemente da função L, que apresentava lá o número de pessoas vivas à idade exata, naquele ponto de tempo, aqui na função número de mortos, eu preciso observar um intervalo de tempo. Tá? E o intervalo que eu vou observar é, na parte inferior, a gente vai ter esse subscrito 1, que está aqui à direita. E na parte superior do meu intervalo, a gente vai ter a soma entre o subscrito à direita 1 mais o subscrito à esquerda
também 1. Tá? Quando aqui não tiver nenhuma informação aqui apresentada de forma explícita, a gente subentende que aqui tem 1. Tá bom? Então, eu vou observar o número de mortos entre 1 e entre 1 mais 1, que é 2. Ok? Então, vamos voltar lá para saber se esse valor colocado aqui está correto, né? De 125. Então, vamos lá. D está aqui. 1 está aqui. Certo? Ou seja, eu estou dizendo que 120 morreram, né? 125 pessoas entre as idades 1 e 2. Tá bem? É exatamente o que está sendo colocado aqui. Bem, em relação à função Q, né? Probabilidade de morte. A gente vai ter que interpretar de forma similar ao que a gente apresentou agora na função D. Tá? Então, eu vou observar a probabilidade de morrer entre as idades 2 e 2 mais 1, que no caso é 3. Tá bom? A gente colocou aqui que essa probabilidade é de 0,0008. Tá? Vamos ver se está colocado isso mesmo na tabela. Então, está aqui, ó, Q para a idade 2, de fato é de 0,0008. Tá? Essa é a probabilidade da pessoa falecer entre as idades 2 e 3. P5, né? É a função P, probabilidade de vida, de sobreviver. Tá? Então aqui eu vou observar qual é a probabilidade de sobreviver entre as idades 5 e 5 mais 1, que no caso é 6. Tá? Voltando para a tabela, que é a probabilidade de viver, P, para a idade 5, está aqui, é de 0,9997. Tá bom? Então essa é a probabilidade da pessoa sobreviver entre 5 e 6 anos. A função L7. Veja bem, à esquerda do L, a gente tem aqui um 1 omisso. Né? Ou seja, eu vou observar o número de anos vividos pelo grupo, tá? Entre as idades 7 e 8. Nesse caso aqui, visualizando, voltando na tabela, ó, a função L. Aqui, ó. L7, não é isso? Ó. Ok? Então, essa é a quantidade de anos vividos pelo grupo, entre 7 e 8 anos de idade. A gente tem aqui também a função t, né, que a gente vai verificar agora o número de anos vividos pelo grupo entre as idades 7 e ômega. Tá? Então, a função t está aqui, para a idade 7, que está aqui. Então, esse é o valor, o número de anos vividos pelo grupo entre as idades 7 e ômega. Temos aqui a expectativa de vida, né? Então, de uma pessoa de 10 anos. Então, a gente vai procurar também essa informação na tabela. Expectativa de vida está aqui para uma pessoa de 10 anos. Então, uma pessoa de 10 anos, em média, né, ela ainda tem 62,36 anos para viver. Okay? Desse modo, ela morreria aqui com 72 anos. É isso? Temos aqui a força de mortalidade para uma pessoa de idade 10. Tá? Então, a gente faz a mesma busca aqui, ó. Força de mortalidade da pessoa de idade 10 é de 0,2%, né? Tá aqui. E a taxa central de mortalidade, a gente tem aqui para a idade 3, né, como eu tinha falado para vocês, como a nossa referência é o número de vivos na metade do ano, né? Então, na prática, essa probabilidade ela representa a probabilidade de falecer entre as idades 3,5 e 4. Ok. A gente sugere, né, que vocês acessem esse link, tá? E visualizem um material que foi sintetizado pelo Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA. Tá? Eles construíram aqui uma planilha de tábuas biométricas, ou seja, eles apresentam somente uma função biométrica, no caso a função Q, certo? A probabilidade de falha, né? Para vários eventos diferentes. Né? Então eles apresentam a função Q de x para diversas tábuas de vida, eles apresentam Q de x para diversas tábuas de entrada em validez, diversas tábuas de mortalidade de inválidos
e diversas tábuas de morbidez. Tá? Perceba que a função Q a gente vai interpretar de forma diferente, porém similar, né? De acordo com o tipo de evento, claro. Né? Então, se o nosso evento de interesse aqui na tábua de vida é a morte, o meu Q de X ele vai representar a probabilidade de morrer. Né? Mas se você está observando agora outro evento chamado entrada em validez, esse meu Q de X ele vai representar a probabilidade de se invalidar. Né? E por aí vai. Se você observar, por exemplo, a de morbidez, né, você vai verificar que esse Q de X apresenta a probabilidade de adoecer. Tá bom? Então, assim, eu recomendo que vocês acessem e visualizem os vários tipos de tábua que existem. Olha só, observações aqui interessantes, né? As notas técnicas atuariais muitas vezes utilizam tábuas pré-existentes. Aí você poderia se perguntar por quê. Poxa, por que a gente não cria uma nova tábua, né? Por exemplo, sei lá, para utilizar os nossos cálculos aqui com esse grupo de pessoas, né? Por que a gente às vezes pega alguma tábua que já está pronta? Bem, colocou alguns pontos aqui só para refletir, né? Então, não existe, por exemplo, o registro de óbitos para a população em questão, tá? Para a gente sintetizar a nossa própria tábua, né? Direcionada para o nosso grupo analisado, a gente precisa de um histórico, a gente precisa de um histórico de frequências, tá? Muitas vezes isso não está disponível para a gente construir. Às vezes até existe o registro, né? Conforme o segundo comentário aí, mas ele não é confiável. Muitas vezes o registro, por exemplo, é subnotificado, ou desorganizado, ou mal preenchido, tá? Então, se a gente não tem registro, ou não tem registro confiável, é adequado que a gente, de fato, se utilize alguma tábua pré-existente, tá bom? Agora, claro que existem alguns pré-requisitos para isso. Vamos lá. Então, pessoas que fazem previdência privada, por exemplo, têm a mesma experiência de mortalidade da população em geral? A gente normalmente, assim, acho que é razoável supor que não, né? Mas então, se o comportamento de morte, né, da tábua que você vai usar em relação ao grupo que você está querendo precificar, né, se o comportamento é diferente, como é que eu vou utilizar esse tipo de tábua? Né? Como é que eu vou justificar o uso dessa tábua? É o que eu coloquei aí, né? Como é que eu viabilizo o uso de outra tábua? Então, a primeira coisa que a gente faz, na verdade, vocês vão ver, né, em outros cadeiras mais à frente, a gente realiza um teste de aderência, tá? É um teste de hipótese estatístico, né? Em que a gente verifica se de fato a tábua que eu vou usar ela é aderente ou não ao grupo, né, em questão, tá bom? Claro que só é razoável utilizar a tábua se ela for de fato aderente, tá bom? A gente também tem alguns mecanismos aí, por exemplo, não é aderente. Então a gente vai observar, né, se essa tábua, entre aspas, mata mais ou menos do que o verdadeiro comportamento de morte do grupo observado. Então, de acordo com essa informação, a gente pode tentar se utilizar, né, dos procedimentos de agravamento ou suavização da tábua, tá? Que nada mais é do que aumentar ou diminuir essas probabilidades, né, de acordo com algum critério, tá bom? Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar na nossa primeira aula, certo? Espero que vocês vejam, revejam, né, o material, anotem as dúvidas, que no nosso próximo encontro a gente procura resolvê-los, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Vocês podem entrar em contato conosco, né, por meio do nosso e-mail acadêmico, acessando o nosso site ou acessando nossos perfis em redes sociais.